Sabe aquele ditado famoso, antes tarde do que nunca? Pois é, nem sempre funciona assim. Às vezes a coragem, ou o que parece coragem, chega justamente na hora em que a ordem é para parar. O que será que acontece quando a obediência resolve aparecer, mas está atrasada para o compromisso? Essa pergunta, olha, não é só um jogo de palavras, ela tem consequências bem reais, sabe? E é isso que a gente vai ver numa passagem antiga, mas nossa, super atual, lá do livro de Deuteronômio. Hoje, a nossa exploração vai direto para lá. Deuteronômio, capítulo 1, os versículos 41 a 46. A gente está se baseando numa análise bem profunda, um estudo detalhado desse texto, que joga a luz num momento, assim, crítico mesmo na jornada do povo de Israel. Eles estavam ali, na fronteira da Terra Prometida, em Cades Barneia. Era para ser um ponto de virada, né? Mas acabou sendo pro lado errado. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender as lições, talvez um pouco duras, as consequências amargas que Israel enfrentou por causa de uma sequência bem trágica. Primeiro, eles desobedeceram quando era hora de agir com fé e logo depois tentaram uma espécie de correção, uma obediência meio impulsiva, sabe? Bem na hora em que a instrução de Deus já era outra. A gente vai investigar o que essa história antiga revela sobre agir por impulso, sobre uma rebeldia que às vezes se mascara de zelo e sobre a importância que é crucial mesmo de ouvir e seguir a orientação certa no tempo certo. Ok, vamos desvendar isso juntos. Tudo começa ali no versículo 41. O povo de Israel tinha acabado de ouvir a notícia que deve ter sido devastadora, né? Que por causa da incredulidade e do medo deles, aquela geração não ia entrar na Terra Prometida. E a resposta deles para Moisés, como está registrado no texto, parece surpreendente, pelo menos no começo. Eles dizem: "Então, respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa." Essa frase inicial, pecamos contra o Senhor, soa como arrependimento, não acha? Complexidade dessa resposta. Porque, assim, a confissão verbal tá lá. Pecamos. Eles usam o verbo hebraico ratá, que significa literalmente isso, errar o alvo. Reconhecer uma falha, uma ofensa contra Deus. Parece um bom começo, né? Um reconhecimento do erro que eles cometeram antes, quando se recusaram a subir, quando Deus tinha mandado. Só que a ação que vem logo em seguida, nós subiremos e pelejaremos, ela meio que entrega que o coração não estava bem alinhado com as palavras, sabe? Essa ação contradiz, assim, diretamente a nova ordem de Deus. Deus, naquele momento específico, depois do julgamento pela incredulidade deles, tinha dito para eles não subirem. Então eles estão tentando obedecer a ordem antiga, que já não valia mais, ignorando completamente a instrução atual. Nossa, é uma inversão total. A análise que a gente está seguindo, e que cita o estudioso John Courage, destaca muito bem essa ironia, que é dolorosa, né? Quando Deus disse, subam, lá atrás, nos versículos 7 e 21, eles responderam com medo, se recusaram no versículo 26. Agora que Deus diz não subam, eles insistem teimosamente, vamos subir. É quase como se eles estivessem escolhendo qual ordem de Deus era mais conveniente para eles naquele momento. Precisamente. Essa obediência que chega tarde e ainda por cima é seletiva, ela não demonstra fé nenhuma. Pelo contrário, é mais uma tentativa de manipular a situação, talvez até de forçar a mão de Deus, digamos assim. A pressa deles em se armar, vós vos armastes, não é sinal de uma coragem que renasceu, mas, como a análise sugere, de uma incredulidade que continuava ali persistente. Eles não levaram a sério o julgamento que Deus tinha acabado de pronunciar e que está mencionado claramente lá no versículo 35. Parecia que eles pensavam, se a gente mostrar serviço agora, vai que Deus muda de ideia. Na verdade, eles estavam duvidando da firmeza, da seriedade da palavra do Senhor. Exato. A conclusão da análise sobre esse versículo 41
é que aquele fraseado religioso, pecamos, foi mais uma coisa retórica, sabe? Uma performance, talvez, do que um arrependimento que viesse mesmo do coração. O povo, na verdade, estava confuso, agitado e agiu com uma precipitação bem perigosa. A palavra hebraica, que é traduzida como temerários, HWN, ela é interessante. Carrega essa ideia de considerar algo fácil demais, de se arriscar levianamente, de um jeito meio atrevido, sem calcular os riscos ou, nesse caso, sem ter a aprovação divina. E é aqui que a coisa fica ainda mais tensa, né? A análise que estamos usando cita o Peter Craig, que resume a situação de um jeito brilhante. Ele diz assim: primeiro, faltou uma confiança de verdade, sólida no Senhor, para obedecer à ordem inicial de subir. E depois, logo em seguida, surgiu essa confiança frouxa, essa presunção, que ignorou a gravidade da situação e a necessidade vital da presença de Deus. Essa dinâmica meio perversa, lentos para obedecer quando era para agir e super rápidos para agir por conta própria quando era para parar e ouvir. Uma receita clássica para o desastre. E o desastre, claro, não demora para chegar. A situação piora muito nos versículos 42 e 43. Deus, falando por meio de Moisés, dá uma ordem claríssima, direta, sem deixar nenhuma dúvida. Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. A ordem é explícita e o motivo também. Deus não estaria com eles, sua presença protetora não estaria ali. E qual é a resposta do povo? O versículo 43 não deixa margem para interpretação. Assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas. Tem um detalhe aqui que a gente não pode perder de vista e a análise ressalta isso muito bem. O privilégio enorme que Israel ainda tinha naquele momento. Mesmo depois de toda a rebeldia, do julgamento, Deus ainda estava falando com eles. O versículo 42 começa com disse-me o Senhor, dize-lhes. Isso é um testemunho incrível da paciência, do cuidado de Deus, que muitas vezes, contrasta com aquela imagem meio caricata de um Deus só vingativo no Antigo Testamento. O não de Deus aqui, não subais, não é um ato de rejeição final. É paradoxalmente um ato de amor, de misericórdia. Era para preservar o povo para evitar uma derrota ainda mais humilhante para eles. E a análise ela aprofunda essa questão da desobediência, focando na palavra não escutastes, ali no versículo 43. O verbo hebraico aqui é o shema, que significa muito mais do que só, ouvir um barulho. Significa ouvir com atenção, prestar atenção, dar ouvidos a e, fundamentalmente, obedecer. Esse verbo é central em todo o livro de Deuteronômio. A grande convocação do livro começa com ele, Shema Israel, ouve Israel. Lá em Deuteronômio 6:4. A vida de aliança com Deus, segundo Deuteronômio, ela começa e se sustenta nesse ouvir atento e obediente. Israel, nesse momento específico, estava cheio de barulho interno, de voluntarismo, daquela ânsia de fazer alguma coisa, mas os ouvidos estavam completamente fechados para a instrução divina atual. E como a fonte que a gente está usando pontua bem, esse ativismo todo sem uma escuta atenta é caminho direto para o fracasso. E não era só uma falta de escuta passiva, né? Era uma resistência ativa mesmo. O texto usa duas palavras muito fortes: rebeldes e presunçosos. Rebeldes vem do verbo hebraico MRH, que tem essa ideia de resistir ativamente, de contestar, de se insurgir contra uma autoridade legítima. Não é só uma falha, é um desafio aberto, sabe? E presunçosos vem do verbo zeiotide, que descreve um comportamento arrogante, insolente, agir com soberba. Eles não só ignoraram a ordem, mas agiram com uma atitude desafiadora. E a fonte que a gente está usando lembra também de um detalhe crucial que está registrado lá na passagem paralela em Números 14. Eles subiram para a batalha sem a Arca da Aliança.
Puxa, a arca era o símbolo visível da presença e do poder de Deus ali no meio do povo. Subir sem a arca era, na prática, declarar: a gente não precisa da presença de Deus para vencer, nós nos bastamos. Que demonstração clara de autoconfiança totalmente equivocada e, no fundo, de incredulidade na necessidade da ajuda divina. Exatamente. E isso levanta uma questão fundamental sobre a natureza da incredulidade, que a análise explora bem. A incredulidade, ela não se manifesta só como aquele medo que paralisa, como a gente viu na recusa inicial de Israel, né? Lá nos versículos 28 e 29, com o pavor dos gigantes, das cidades fortificadas. Ela também pode se manifestar no extremo oposto, nessa arrogância, nessa presunção, nessa confiança excessiva na própria força ou na própria estratégia. Os dois extremos, tanto o medo que congela, quanto a presunção que avança cegamente, podem nascer da mesma raiz: a falta de confiança genuína em Deus e na sua palavra. É como se a pessoa ficasse oscilando, sabe? Entre confiar demais nos próprios medos e nas dificuldades que percebe, não tem como vencer, e confiar demais na própria capacidade ou nos próprios recursos. Não, a gente dá conta sozinhos. História: Israel seria tentado a confiar nos carros e cavalos do Egito, ou seja, em poderes e estratégias humanas, em vez de confiar no Senhor. Aqui a confiança estava depositada na própria força e na própria teimosia. Essa mistura explosiva, então, de rebeldia ativa e presunção autoconfiante, indo direto contra uma ordem clara de Deus que, na verdade, visava protegê-los, só podia levar a um resultado, né? E aí a gente chega ao terceiro ponto da nossa análise: a derrota humilhante, o choro que não adiantou nada e a disciplina severa. Tudo isso em contraste direto com a vitória que Deus tinha planejado para eles lá no começo. O versículo 44 pinta um quadro bem vívido e doloroso da batalha. O texto diz assim: os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Essa imagem das abelhas é muito forte. Não é uma batalha organizada, né? É um ataque caótico, furioso, implacável, vindo de tudo quanto é lado. E a extensão da derrota é sublinhada pela distância da fuga, desde Seir até Horma. A análise que a gente tem em mãos aponta que essa distância pode cobrir mais de 80 quilômetros. Imagina só a cena: uma fuga desesperada, uma perseguição implacável por uma distância enorme. Que humilhação para aqueles que tinham subido tão presunçosos. E o que vem depois da derrota física é a derrota emocional, que está registrada lá no versículo 45. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Assim, superficialmente, a gente poderia pensar: agora sim, caiu a ficha, estão arrependidos. Mas a análise da nossa fonte, baseada em comentários como o do Eugene Murrell, argumenta de forma bem convincente que esse choro não era fruto de um arrependimento genuíno, de uma tristeza pelo pecado que cometeram. Era, muito mais provavelmente, um choro de frustração, de autopiedade, talvez de raiva pela derrota e pelas consequências que eles estavam sofrendo. E a grande prova disso está na continuação do versículo 45, na resposta divina, ou melhor, na ausência de resposta. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Que contraste marcante com o que a gente lê, por exemplo, lá no Salmo 40, versículo 1, onde o salmista Davi celebra: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqui, a análise explica que a construção da frase em hebraico indica uma recusa deliberada, enfática mesmo, de Deus em prestar atenção ao choro deles naquele momento. O tempo da oportunidade tinha passado. O choro veio tarde demais, era superficial e Deus não o acolheu como faria com um coração que estivesse verdadeiramente quebrantado. A porta da misericórdia, naquele instante, para aquela ação específica, estava fechada. E a consequência final, a sentença que define o futuro imediato daquela geração, está lá no versículo 46. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Quantos dias? Bom, a história que vem depois nos conta, esses muitos dias se transformariam em quase 40 anos de peregrinação no deserto.
A análise conecta isso diretamente à disciplina de Deus por causa da incredulidade persistente deles. Aquela geração que duvidou, que temeu e depois agiu presunçosamente não ia herdar a terra prometida. Iam vagar até que o último incrédulo morresse. É uma realização terrivelmente irônica daquele medo inicial deles lá atrás, lembra? Quando eles espiaram a terra. Para onde subiremos? Está no V28. A resposta de Deus por causa da desobediência deles foi basicamente: para lugar nenhum, por enquanto. Vocês vão ficar aqui em Cádiz por muitos dias. Uma espera longa, dolorosa, fruto direto da recusa em confiar e obedecer no tempo certo. Recapitulando rapidinho, então, o fluxo trágico que a análise mostrou pra gente. Primeiro, uma precipitação que se disfarçou de arrependimento, eles agindo por conta própria quando deveriam ter esperado. Depois, uma rebeldia aberta e presunçosa contra a ordem clara de Deus, ignorando o aviso de perigo. E, finalmente, como resultado inevitável, veio 3, uma derrota vergonhosa, um choro de frustração que Deus não ouviu e a disciplina de uma longa espera no deserto, em vez da vitória e da posse da terra. Diante desse quadro tão sombrio, a análise então levanta uma questão crucial. Por que Moisés está contando de novo essa história tão dolorosa para a nova geração? Aquela que está ali, prestes a, finalmente, entrar na Terra. Qual o propósito disso tudo? Essa pergunta nos leva direto ao coração do livro de Deuteronômio, sabe? Se a gente conecta essa história específica com o quadro maior do livro, a análise, citando o teólogo Daniel Bloch, oferece uma perspectiva muito poderosa. Deuteronômio não é só um código de leis antigo, empoeirado. Ele é um manifesto teológico, um chamado apaixonado. O propósito central dele é convocar Israel e, por extensão, todos nós que ouvimos a palavra de Deus, a responder à iniciativa graciosa de Deus com uma lealdade e um amor que sejam sem reservas. Isso muda totalmente a forma como a gente lê o livro, né? Não é sobre regras frias, é sobre um relacionamento. Deuteronômio nos apresenta um Deus cheio de graça, que tomou a iniciativa de escolher, de redimir um povo, que sustentou esse povo no deserto, apesar de todas as falhas, e que agora os chama para entrar numa terra de promessa. A contrapartida que se espera para todo esse amor, toda essa graça, é muito clara, e talvez chegue ao seu ponto máximo lá em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É um chamado para um amor total, exclusivo, sem divisões, sem deixar nada de fora, sem reservas. E a análise toca num ponto muito realista, a nossa dificuldade humana, que é inerente, né? De confiar dessa maneira, totalmente, sem ter um plano B, mesmo quando se trata de Deus. Talvez por causa de feridas passadas, de traições humanas que nos ensinaram a desconfiar sempre. Talvez até por uma leitura meio equivocada de textos como Jeremias 17,5, maldito o homem que confia no homem. Mas a ênfase crucial aqui, segundo a fonte, é que a advertência de Jeremias é sobre a confiança idolatra, em seres humanos ou em nós mesmos, colocando essas coisas no lugar que só pertence a Deus. Somente em Deus, o Criador, o Redentor. Essa confiança total, sem reservas, ela não é só possível, mas é devida, é necessária para um relacionamento verdadeiro com Ele. E a história de Cades Barneia é um exemplo negativo, gritante, do que acontece quando essa confiança falha. Com base nessa compreensão do propósito maior de Deuteronômio e da lição de Cades Barneia, a análise que a gente seguiu extrai algumas aplicações práticas, sabe? Alguns ecos dessa história para a nossa própria caminhada. E não são só conselhos genéricos, não. São desafios bem concretos que brotam direto do texto. Primeiro, a análise ressalta a necessidade de um arrependimento que seja mais do que palavras apressadas, como foram as de Israel lá no versículo 41. É preciso um arrependimento sincero e, mais do que isso, constante. A fonte até faz uma referência interessante à primeira das 5 teses de Martinho Lutero, que dizia que toda a vida dos fiéis deve ser arrependimento. Não como ato isolado para apagar incêndios, sabe? Mas como uma postura contínua de reconhecer nossa dependência de Deus e nossa tendência a errar o alvo, a cometer esse retó.
Segundo ponto, e está diretamente ligado à falha de Israel em ouvir Shema, vem a importância de pedir a Deus que Ele mesmo abra os nossos ouvidos. A análise menciona o Salmo 40, versículos 6 a 8, onde o salmista reconhece que Deus abriu os ouvidos dele e, por causa disso, ele tem prazer em fazer a vontade divina, porque a lei de Deus está no coração dele. Não basta só ler ou ouvir a palavra por fora. A gente precisa dessa ação divina para que ela penetre, para que transforme o coração e gere um desejo genuíno de obedecer. Terceiro, a história de Cades Barnea nos confronta com a necessidade de renovar todo dia a nossa entrega, a nossa disposição para obedecer mesmo quando a gente não entende ou quando a ordem de Deus contraria nossos planos. Isso inclui uma coisa que é muito difícil para a gente, aprender a aceitar ou não de Deus. Como a gente viu claramente no caso de Israel, quando Deus disse não subais, não era por capricho, era por cuidado para proteger eles da derrota. A análise nos desafia a confiar que as negativas de Deus podem ser muitas vezes expressões do seu amor protetor por nós. E por último, a análise toca numa questão de prioridade que é fundamental em Deuteronômio e que ecoa também na oração de Moisés lá em Êxodo 33. É a necessidade de buscar a presença de Deus e a bênção da companhia dele acima de qualquer outra coisa, inclusive acima das próprias bênçãos materiais ou do sucesso que a gente tanto deseja. Citando outro estudo, a análise pontua nossa inclinação natural para desejar os presentes de Deus, mas Deuteronômio nos chama a desejar o próprio Deus que dá os presentes. A presença dele é o maior bem, a maior vitória, a verdadeira terra prometida. Moisés entendeu isso perfeitamente quando disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. A lição central, então, que emerge dessa nossa exploração profunda da passagem é, portanto, a tragédia imensa que é insistir no nosso próprio caminho, confiar só na nossa força, seguir o nosso próprio tempo, principalmente quando a orientação divina é clara em outra direção. A imagem final que a análise evoca para descrever Israel depois da derrota é impactante e um tanto crua, como um animal teimoso que levou uma surra merecida e está voltando para casa com o rabo entre as pernas e de cabeça baixa, mancando, sangrando, chorando baixo e lambendo as feridas. Uma imagem de miséria que eles mesmos causaram. É um lembrete muito sóbrio, realmente. Mostra que a imaturidade espiritual, a teimosia que às vezes a gente disfarça de zelo, a precipitação mesmo, que comecem com palavras que até soam bem, como aquela confissão inicial de Israel, podem ter consequências devastadoras e duradouras. Deus tinha planejado a vitória para Israel. Ele tinha capacitado o povo para isso, mas eles escolheram agir por conta própria, no tempo errado e na ausência deliberada da presença de Deus. Uma ausência que eles mesmos provocaram com a rebeldia. E o resultado foi a derrota, a humilhação. A análise sugere que esse é um padrão que, infelizmente, se repete nas nossas vidas quando a gente insiste em vencer do nosso jeito, pelos nossos métodos, ignorando a direção clara de Deus. E assim, a gente chega ao fim desta análise, mas com uma reflexão que, olha, talvez fique ecoando aí por um bom tempo, sabe? Uma daquelas que podem fazer o coração da gente tremer um pouquinho. Será que nós estamos, de fato, dispostos a amar e confiar em Deus sem reservas, a ponto de estarmos prontos para parar nossos próprios planos, nossas subidas ambiciosas, mesmo quando elas parecem tão certas para nós, se a instrução clara dele for não subais? Será que a gente está realmente buscando a presença dele que guia, a orientação dele que preserva, acima do sucesso que nós mesmos imaginamos e que perseguimos com tanta vontade? A questão que fica pulsando, ecoando, aquele chamado central e exigente de Deuteronômio que a análise destacou tão bem, é esta: podemos honestamente ouvir o chamado, ame a Deus completamente, inteiramente, sem reservas e realmente viver isso no nosso dia a dia? Essa é a pergunta que Cades Barnea deixa para a gente pensar.